João, no capítulo 8, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oremos, irmãos. Pai, pedimos não uma palavra de acordo com o nosso coração, mas pedimos uma palavra que está no teu coração para cada um de nós. Agora nós tomamos a decisão de nos abrirmos e deixarmos de lado os nossos preconceitos, os nossos achismos e nos debruçarmos e ouvirmos a tua voz. Fala conosco, te pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio e que ele convença corações aqui presentes. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. É muito importante você deixar os seus preconceitos, os seus achismos de lado, porque eu lembro de uma história de uma jovem que tinha se casado e hoje você tem esses fornos modernos, né? Por indução. Eu fui viajar agora, eu e a Silvinha tivemos que chamar. Nós ficamos no Airbnb, tudo digital, não sabíamos ligar o fogo, né, Silvinha? Era por indução. Como é que liga esse trem? E o forno é diferente, é menor. E a garota tinha um forno grande, bonito, e ela foi fazer um pernil, e ela cortou um pedaço do pernil e colocou em cima do pernil. E o marido, muito estudioso, aqueles maridos que lê todos os manuais de instrução, ele perguntou: por que cortam um pedaço do pernil e colocam em cima? E a garota disse: eu não sei, a minha mãe fazia e o pernil ficava muito bom. Bem, então vamos ligar para sua mãe. Mãe, por que você cortava um pedaço de pernil e colocava em cima? Ela falou assim: bem, eu não sei. É porque a minha mãe fazia, a nona fazia e o pernil ficava uma delícia. Então ligaram para a nona: Nona, por que você cortava um pedaço do pernil e colocava em cima e disse que ficava uma delícia? Ela falava: não, meu filho, é porque o meu forno era muito pequeno, não cabia. Então a gente repete rituais religiosos, a gente repete algumas coisas que a gente não sabe nem por que a gente está repetindo. Então é muito importante você se abrir. A gente acabou de ler um texto em João, capítulo 8, a partir do versículo de número 11, e eu quero contar uma história verdadeira, uma história verídica. E começa assim: o sol nunca nasceu na noite escura de Rebeca. Por quê? O que estava escurecendo a luz do seu dia era medo. Medo de testemunhar contra aqueles homens. Talvez aqueles homens fossem colocados em liberdade e a Rebeca temesse um novo encontro. Ódio.
Ela tinha ódio contra os estupradores. Ódio consigo mesma. Rebeca tinha ódio para com Deus. Rebeca, que tinha sido estuprada, ela tinha um sentimento de culpa. Ela não aceitava o fato de ter sobrevivido e a sua irmã não. Rebeca sentia uma vergonha muito grande. Todas as pessoas da sua cidade ouviram os detalhes humilhantes da sua tragédia. Também foi escrito em seu coração a manchete dos jornais: raptada, violentada e envergonhada. Rebeca tentou sobreviver para superar as lembranças, mas nunca conseguiu. Assim, 19 anos depois, ela voltou àquela ponte. Os vales da vergonha são profundos, irmãos. Cuidado, eles podem levá-lo de volta à ponte da tristeza, da vergonha, onde Rebeca deu cabo da sua vida. Se fosse culpa dela, ela poderia responder por seu erro, mas ela foi vítima. Se fosse sua culpa, ela poderia pedir desculpas, mas ela foi vítima. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto, seja pública ou seja escondida, particular, eu e você precisamos saber lidar com a vergonha. Muitas vezes somos envergonhados pelo cônjuge, que pratica abusos. Às vezes somos molestados pelo pai perverso, pelo tio. Somos seduzidos por chefes, patrões. Ninguém sabe. Em outro momento, tudo de repente se torna público. Um divórcio que você não esperava, uma doença que você não esperava, uma deficiência física, que não foi você quem provocou. Você queria que desse certo. Quer a vergonha seja pública ou simplesmente na sua imaginação, a gente precisa aprender a lidar com a vergonha. Seja pública ou particular, a vergonha ela é dolorosa. E ela permanece e nos acompanha. Caso você não saiba lidar com ela, se não buscar o ajuda, se você não resolver esse problema, parece que amanhã nunca chegará. Existem Rebecas em todas as cidades. Existem Rebecas em todos os lugares que existem pontes. Eu gosto de ver algumas palestras naquele TED Talk, que é o americano. O brasileiro é bem chato, bem ruim, porque são os influencers aí que querem te ensinar a ganhar muito dinheiro, muita coisa, mas que nunca ganharam na vida, né? Então, eu gostava do Silvio Santos, que no final do domingo ele falava assim: eu quero indicar o filme que vai passar, eu nunca vi, mas é bom. É mais ou menos assim o que acontece hoje em dia. Ninguém pegou o gato pelo rabo, mas as pessoas escrevem tudo de como pegar um gato pelo rabo. E eu gosto daquele TED Talk que me chamou a atenção uma palestra da Mônica Lewinsky. Se eu falar em Mônica Lewinsky para você vai falar assim: aquela safadinha do Clinton. Nossa, hein? Você leu, você viu o que aconteceu? Você viu o que ela fez com ele? Que safada, que ordinária, hein? E me chamou muita atenção, porque foi exatamente essa visão que eu tinha da Mônica Lewinsky. Uma jovem que teve um caso sexual com o presidente dos Estados Unidos, o presidente também. Mas ela foi esculachada, né? Ela foi... E ela começa a palestra dela dizendo o seguinte: quem aqui já fez uma grande bobagem na vida? Todo mundo levantou a mão. E Mônica Lewinsky fala assim: eu também já fiz. A minha bobagem, eu me apaixonei pelo meu chefe. Meu chefe era presidente dos Estados Unidos. Meu azar,
é que estava explodindo no mundo uma coisa chamada internet. E todo mundo ficava sabendo o que você fez. Aí Mônica Levinsky vai contar um outro caso de um rapaz gay, que os amigos descobrem que ele é gay e filmam ele com outro rapaz e também colocam na rede. E aquele rapaz vai para a ponte da Rebeca e dá cabo da vida, porque não aguentou suportar a vergonha. A internet é um campo muito perigoso que expõe a vergonha das pessoas. A Bíblia está cheia de Rebecas. A Bíblia tem a história da Ana, que não podia engravidar, mãe de Samuel. A Bíblia conta a história da mulher do fluxo de sangue, que sofria 12 anos de uma hemorragia que não parava. Ela era uma Rebeca. A Bíblia conta a história de Ruth. Perde o marido, está vivendo em Moabe, pobre, catando espigas, migalhas que caem, porque o judeu tem uma lei que quando você está colhendo as espigas, se as espigas caírem, você não pode voltar e pegar essas espigas, você deve deixá-las no chão. É uma lei que está no Velho Testamento. E Ruth é uma Rebeca que sofre tanto. Mas esse texto que eu li hoje para vocês, ele engloba todas as mulheres, todos os homens. É uma história de fracasso, uma história de abuso, uma história de vergonha, mas também, irmãos, uma história de graça. Versículo de número 8. A mulher foi apanhada em adultério. Só as palavras em si já são capazes de fazer você ficar vermelho. Aham, safada! Que sem vergonha, hein? Que sem vergonha. Fazendo escondido. As portas foram escancaradas, as cobertas foram arrancadas. Ela foi pega abraçando o seu amante no exato momento. Aham. Porque dá a entender que os religiosos armaram tudo aquilo, eles estavam atrás da porta esperando. Porque, na verdade, o que eles queriam era pegar Jesus. O que temos aqui, esse homem não é seu marido. Você vai ver o que a gente faz com mulheres como você. Num instante, essa mulher é arrancada dos braços do amante e vai para o espetáculo público, arrastada. As cabeças todas começaram a aparecer nas janelas, todos estavam olhando. Olha só quem foi pega. Enquanto os homens arrastavam essa mulher na rua como um cachorro. Os cachorros latindo, a cidade toda olhando. Nada pode esconder a vergonha dessa mulher. É pública, é explícita. Daquele momento, irmãos, em diante, aquela mulher não tinha mais nome. O seu nome era mulher adúltera. Não tinha mais nome. Ela é a mulher adúltera. Que vergonha. Onde quer que ela fosse, onde seu nome fosse mencionado, seria assim, mulher adúltera. Irmãos, os nossos fracassos morais, eles são facilmente lembrados. Ah, aquele lá que, sei. Tem um médico famosão aí que gravou um vídeo, agora falando do Rio Grande do Sul. Ele era, nossa, ele tinha 2 milhões de seguidores. Ele vai lá para, acho que para o Egito, não sei na onde, e ele começa a fazer uma brincadeirinha com a menina que estava fazendo um doce lá com um pau, um pedaço de pau. Sorrentino, não sei o que de sorrentino. Se você segue, você sai em nome de Jesus, porque é frio esse cara. Aí o sorrentino começa a brincar com a menina, o pau, né? Isso aqui, não sei o quê, bababá. Aí hoje, quando ele fez o vídeo todo assim do Rio Grande do Sul, eu logo lembrei do desvio moral dele. Falei, você foi o que brincou com a menina lá, né? O bonitão. De Rolex no braço, todo chique, todo não sei o quê, fazendo gracinhas. Uma moça que não sabia nem o que você estava dizendo e caiu na rede. E ele foi, como é que chama quando é isso daí?
Hã? Não entendi. Cancelado, é. Não sabendo, hein? Cancelado. Então aqui os fracassos morais são lembrados facilmente. Os fariseus fizeram, o que eles fizeram foi desprezível. A lei dizia que tinha 2 testemunhas, tinha que ser 2 testemunhas oculares, para que essa mulher fosse condenada à morte. Acho que isso não era uma coincidência, eles estavam realmente querendo pegar Jesus. A mulher agora, irmãos, ela sabe que não adianta buscar ajuda, porque ela é culpada. Ela não é uma Rebeca, ela é culpada. Essa mulher está chorando, ferida, a boca é seca. Provavelmente eles arrancavam essa parte de cima da mulher, quando a mulher era adúltera, e ela estava toda trêmula esperando as pedradas serem lançadas sobre ela. Ela chora, ela é humilhada, ela é envergonhada. Ela sabia que nunca encontraria perdão e misericórdia daqueles homens. Os fariseus são como os políticos de hoje em dia. Não espere misericórdia dos políticos. Não espere perdão e graça de partidos políticos. É a igreja. É na igreja que a gente tem perdão e graça. E pense na igreja como uma oficina. Pense na igreja como seu pastor, que é um pecador, que nós somos farinha do mesmo saco. Não pense na igreja como um museu de santo. Porque entrar numa igreja não te faz um cristão. Como um carro que, como você entrar numa garagem vai te fazer um carro. Não é assim que acontece. Então, aquela mulher está tremendo. Os homens estão com as pedras prontas para acabar. E eles querem acabar matando 2 coelhos com uma pedrada só, uma paulada só. Jesus e a mulher adulta. Se Jesus falar que não, deve perdoar a mulher, ele não está cumprindo a lei de Moisés. Se ele apedrejar, ele não é o Jesus amoroso, amigo de todo mundo que ele está dizendo. Talvez você e eu faríamos um discurso contra aqueles homens, uma pregação. Talvez o Senhor Jesus, que também é Deus, ele poderia tirar aquela mulher ali num pensamento, teletransportar para outro lugar, para Galiléia, mas ele não fez isso. Talvez ele poderia chamar uma legião de anjos, mas ele também não fez isso. Ou fazer a terra tremer. Não, nada disso aconteceu. O movimento que Jesus faz é bem sutil, mas a mensagem de Jesus é clara. O que ele fez? Quem fala que Jesus nunca escreveu nada não está dizendo a verdade, porque ele escreve na areia. Eu não sei o que ele escreveu, realmente não sei. Mas o texto diz que Jesus escrevia na areia. Os mesmos dedos que gravaram os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos foram gravados pelo dedo de Deus, agora escreve na areia. Os mesmos dedos do banquete do rei Belsazar. Né? Belsazar estava dando um banquete, uma festa, e uma mão começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significa Deus contou o teu reino, pesou na balança e você está devendo e vamos passar a régua em você. E o rei começa a tremer, porque uma mão aparece do nada escrevendo isso. Seu reino foi pesado. Você está em falta. Você, Belsazar, é culpado. O mesmo dedo agora escreve na areia. Rabiscam o chão de uma maneira sutil, mas não menos poderosa. Enquanto ele escreve, ele também fala: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Começa a se escutar um som de pedras caindo no chão. E os passos daquela gente indo embora. Agora, irmãos, Jesus e a mulher sozinho. Ela esperando o seu veredito, porque ela é culpada. Todos saíram do tribunal, agora vem o veredito. Só Jesus e a mulher. Aquele que nunca pecou. Aquele que nunca cometeu um erro.
Ele ainda escreve na areia. A mulher está ali. E ele diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde trêmula: ninguém, Senhor. E Jesus responde: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Precisamos aprender a lidar com a vergonha. Precisamos aprender a vencer a vergonha. Versículo de número 11, do capítulo 8. Olha o versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você já se maravilhou com o modo como Deus reage quando a gente fracassa? Você precisa fazer um quadro. Você precisa pendurar na parede essas palavras de Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Faça um quadro bem grande, pendura. Leve essa mensagem para o seu vale da vergonha. Convide Cristo para ir com você. Convide Cristo para te acompanhar aquela ponte novamente, a ponte da vergonha. Quando você estiver nas noites escuras da sua vida, lembre-se que Ele está ao seu lado. Depois de contar toda a sua vergonha, depois de você estar exposto, você pode ouvir a voz do Senhor dizendo: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Assista com atenção, meu querido. Ele continua escrevendo na areia e dizendo: vai e não peques mais. Hoje eu vim aqui para pregar para você, para deixar uma mensagem. Não na areia, mas na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Não com sua mão na areia, mas com seu sangue na cruz do Calvário. E é uma mensagem única. É uma declaração para mim e para você. E nós vamos participar da ceia com essa única mensagem, com essa única palavra. Sabe qual é? Inocente. Pense no seu vale da vergonha e escute agora Ele na cruz do Calvário derramando o seu sangue por mim e por você e dizendo: inocente, eu paguei toda a sua dor e toda a sua dívida. Meu querido, seja exposta ou no seu íntimo. Eu quero te convidar a ficar de pé enquanto nós vamos cantar, para você entregar a sua vergonha, porque Ele é especialista. O seu sangue ainda está jorrando na cruz do Calvário. E Ele tem perdão.